Olá, eu sou Rafael Luz, sou arquiteto e urbanista, mestrando no Progral da Universidade Federal de Pelotas e trabalho junto ao Núcleo de Estudos em Pesquisa em Arquitetura e Urbanismo, na URB-UFPEL, que é coordenado pela professora Nirce. E esse trabalho que veio apresentar aqui, ele faz parte de um recorte da minha pesquisa de mestrado e também de uma pesquisa em andamento dentro do na URB-UFPEL. Então o trabalho ele é denominado Caminhabilidade Urbana e os conflitos entre os modais no canteiro da Avenida Domingos de Almeida, em Pelotas, Rio Grande do Sul. O ambiente urbano, e as transformações que acontecem nele passam a fortalecer alguns hábitos nas pessoas. Então, segundo Lamas, a organização formal do território ela não se faz somente pela organização das atividades humanas, ela também se faz por escalas e dimensões que ultrapassam os limites físicos. Então, questões de como a pessoa já utilizava aquele local, de como ocorreu toda a reestruturação espacial daquele local e como as pessoas se apropriaram dele. Em Pelotas aconteceu algumas modificações e reestruturações de algumas vias urbanas em função do crescimento e também aproveitando o programa PAC, Aceleração do Crescimento e Mobilidade, que a cidade foi contemplada, e algumas vias então foram reestruturadas. As principais modificações que aconteceram nessas vias foram a implantação de corredores de ônibus, qualificação de espaços para pedestres e ciclistas, com inserção de ciclovias e faixas de caminhada, e dentre dessas vias está a Avenida Domingos de Almeida. Então essa avenida, ela tem no seu canteiro central uma faixa linear, que é onde ocorrem as atividades de deslocamento realizadas por ciclistas e também pedestres, e de lazer, como caminhadas e corridas, que ocorrem por diferentes públicos. Então, nesse sentido, foram observados alguns conflitos entre diferentes modais, como pedestres, ciclistas e pessoas que estavam também realizando suas atividades físicas. A caminhabilidade urbana, que é um conceito importante dentro do desenho urbano, ela está presente nesse estudo como principal conceito, uma vez que, de acordo com Guidini, é uma qualidade do lugar, o caminho que permite ao pedestre uma boa acessibilidade de diferentes partes da cidade, garantindo às crianças, aos idosos, às pessoas com diferentes dificuldades de locomoção, o acesso à cidade, e o seu deslocamento. Então esse estudo ele parte como metodologia, agora falando um pouco da metodologia, ele é um caráter qualitativo e transversal e se caracteriza como um estudo de caso, Os procedimentos metodológicos são da avaliação pós-ocupação, a APO, e da percepção ambiental. E como técnica observacional, a gente tem os mapas comportamentais, do tipo dinâmico, ou centrado nos indivíduos, e como a técnica de levantamento de traços físicos, nós temos a gravação de vídeo e por foto, onde isso está sendo ainda analisado no núcleo, agora em casa, em função da pandemia. Então, as etapas de aplicação de levantamentos por câmera ocorreram num trecho correspondente a 1,14 km. Então, ele inicia no Parque da Baronesa e vai no sentido bairro-centro em 1,14 km, conforme o trecho que vocês podem observar aí na tela. Os usuários identificados foram todos do sexo feminino. O usuário 1, em pedestre em deslocamento urbano, o usuário 2 é um usuário em atividade física de corrida e o usuário 3 é um usuário com deslocamento por bicicleta. A pessoa que utiliza para suas atividades físicas, que no caso aqui foi de corrida, ele encontra essas dificuldades, mas ele consegue desviar melhor. Então a gente encontra maiores mudanças de direções, mas não teve a parada como teve no caso do pedestre, que inclusive teve que parar em função de outro modal. E já quem utiliza para bicicleta é priorizado em função também da demarcação da ciclovia e também da sinalização com mobiliário e placas específicas. Estudo ele vem como uma importante análise e metodologia da avaliação pós-ocupação, principalmente para observar o que foi feito em projeto e também se foi analisado as questões de desejos e necessidades desses usuários que já utilizavam esses espaços requalificados. Os resultados preliminares são esses, ainda estão sendo feitas as análises do material de vídeo e foto, onde a gente, através das fotos montagens, vai poder observar os encontros entre esses usuários e também toda essa infraestrutura que foi executada no local. Muito obrigado. Tchau, tchau.